Uma outra lâmina que a gente utiliza bastante para estudar as junções celulares é a lâmina 86, é uma lâmina de coração. Tá? Então, o coração ele é formado por um tecido muscular estriado cardíaco, e esse tecido ele serve, tem uma capacidade bastante acentuada de se contrair. Então, contrações e relaxamentos para fazer o bombeamento do sangue, né? Tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Então, o coração é um órgão central no sistema cardiovascular. Ele recebe o sangue venoso que chega pelas veias, né? Manda esse sangue para o pulmão para ser oxigenado, recebe o sangue novamente e manda depois esse sangue para o restante do corpo. Então ele tem uma atividade incessante, né, de ciclos de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Tá? E isso faz com que as células musculares cardíacas tenham que ter uma atividade funcional conjunta, um somatório de contrações das células, eles têm que ser síncrono, então a gente tem que ter uma maneira que as células se comuniquem de uma forma muito rápida e ao mesmo tempo se mantenham aderidas umas às outras para potencializar a contração celular de todas as células e do tecido em conjunto. Tá? Então nós vamos aqui no Histology Guide agora observar o capítulo referente ao sistema cardiovascular, né, que é onde a gente tem então os vasos sanguíneos e o coração. Então vamos clicar aqui em cima, vamos procurar uma lâmina referente ao coração. Então nós temos aqui a primeira lâmina, células musculares cardíacas, lâmina MH070. Então no nosso laminário da histologia a gente tem essa lâmina como número 86, uma lâmina de coração. Tá? Vamos clicar em cima e aqui a gente vai ter então dois cortes histológicos, tá? De duas regiões, uma região onde a gente tem uma área menor e a outra onde tem uma espessura maior. Nós vamos nos fixar nessa de espessura maior, então vamos tirar o texto aqui e vamos procurar fazer observação. Tá? Normalmente, como é um fragmento de tecido muscular, o aspecto é bem homogêneo. Tá? A gente tem aqui, se a gente for colocando um maior aumento, a gente tem cortes em várias direções, porque as fibras musculares elas são entremeadas, elas não são todas elas numa direção só. Então a gente tem cortes histológicos de fibras musculares em várias orientações. Tá? E basicamente isso, alguma parte de tecido conjuntivo, alguns vasos, tá? Então, o que a gente tem que procurar observar e aqui é a orientação longitudinal, ou seja, quando o corte histológico é feito no mesmo sentido da fibra muscular cardíaca. Então, essas fibras elas são longas e elas têm um eixo, né? Tem um núcleo central. E esse núcleo central ele é então ele ocupa essa posição e o restante do citoplasma é ocupado por citoesqueleto. Essas células elas são ricas em filamentos de actina e miosina, que são filamentos que fazem a contração muscular. Né? A actina acaba deslizando sobre a miosina, né? Sobre os filamentos, e acaba encurtando a célula ou alongando a célula, e essas células então elas podem contrair ou relaxar. Tá? Então quando a gente olha, tem um aspecto, parece como se fosse de linhas transversais. A gente tem que conseguir uma imagem que permita uma boa observação, ou seja, tem que ter um corte transversal. Né? Aqui ó, a gente consegue ver linhas transversais aqui também, que correspondem então a porções desses filamentos de actina e miosina. Tá? Então, esse corte longitudinal favorece essa observação. Além disso, entre as células musculares, a gente consegue identificar regiões que são bem visíveis, aonde uma célula se liga na outra. Tá? Então, aqui tem
uma área bem escura, aonde a gente tem essa estrutura que demarca o limite entre uma célula e outra. Essa estrutura é chamada de disco intercalar. Tá? Até se vocês quiserem olhar aqui no texto, ó, ele vai ter aqui, ó, disco intercalar. Tá? Essa é uma facilidade do Stoller de Gauss. Se vocês clicarem em cima, ó, ele vai mandar vocês para uma região onde tem um indicativo, então, do disco intercalar. Tá? Quem tiver dificuldade de achar e não conseguir visualizar um corte longitudinal como esse. Ó. Então vejam que aqui as células estão cortadas de forma longitudinal. Tá? O núcleo, uma parte bem central, a gente vê várias linhas transversais que correspondem então aos filamentos, né, ao arranjo de filamentos finos de actina e filamentos grossos de miosina, né? Então são chamadas de estrias, estriações, né, transversais, ou seja, elas estão no sentido oposto da célula, né? A célula ela é longitudinal e a estriação está no perpendicular a esse sentido longitudinal. Tá? E além disso, a gente tem então essas linhas mais escuras e mais fortes, que são chamadas de discos intercalares. Ó, aqui tem outro disco intercalar, aqui tem outro. São linhas bem escuras, mais fortes do que as estriações. E essas linhas elas não são lineares, muitas vezes elas têm um aspecto de degrau, como se fossem vários degraus. Tá? Então, isso é um local onde as células estão juntas. Aqui tem uma especificamente com esse aspecto aqui também, ó, né, ela tem uma parte que é perpendicular, outra parte que é lateral, né, tem a mesma orientação do corte da fibra muscular. Então, no disco intercalar, a gente tem, o disco intercalar é uma estrutura, tá? E dentro dessa estrutura que a gente visualiza, a gente tem basicamente três junções celulares. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, na parte perpendicular, a gente tem zônulas de adesão e desmossomos, e na parte como se fosse um degrau que é mais lateral, a gente tem junções comunicantes. Tá? Então são três tipos de junções celulares, duas de adesão e uma de comunicação, que estão presentes aqui no disco intercalar. Então, o disco intercalar é a estrutura e as junções celulares, então, a gente não enxerga, não visualizamos, porque a ampliação total que o microscópio óptico permite, mesmo nesse caso, não permite que a gente visualize essas. Ó, aqui tem uma junção, ou melhor, tem o disco intercalar com aquele aspecto de degrau que eu falei para vocês. Tá? Então, numa parte aqui que a gente tem as junções de adesão e na outra a junção comunicante, a gap junctions, né? Ou junções tipo gap, que fazem a comunicação entre uma célula e a outra, né? Para que elas se contraiam de forma simultânea. Tá? E na outra face do disco intercalar é onde a gente tem as junções de aderência, desmossomos, zônula de adesão, que serve então para manter essas células aderidas e para potencializar esse aspecto da contração. Tá? Então, nessa lâmina 86, a gente visualiza esses aspectos, né? Principalmente no corte longitudinal da fibra muscular. Tá? Que a célula muscular também é chamada de fibra muscular. Tá? Se for um corte transversal ou oblíquo, a gente não vai enxergar, vai ter muita dificuldade, se conseguir, normalmente não consegue, para identificar os discos intercalares. Então tem que ter um corte bem longitudinal. Quem explorar a lâmina e não conseguir visualizar, clica aqui no texto e aqui então vai direto para os discos intercalares, né? De acordo com a indicação, né, das setas. Aí. E aí vocês podem olhar aqui em volta, é uma região boa para fazer uma boa exploração da lâmina histológica. Tá? Então nós observamos duas lâminas onde a gente visualiza junções celulares. A lâmina
93, que é onde a gente vê os desmossomos no estrato espinhoso, né, das células que compõem a pele, a epiderme, o tecido epitelial. E aqui a lâmina 86, onde a gente vê uma estrutura, que é o disco intercalar, que contém junções, né, de adesão, zona de adesão e desmossomo, e uma junção tipo gap, que é uma junção de comunicação. Tá? Então, até breve.